Amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Vamos à palavra de Deus, que ela vem para a igreja do Senhor, serve para a igreja de Deus, do Senhor, os verdadeiros convertidos, e os de fora também que atentem para ser salvos em Cristo Jesus e obedecer a palavra e praticar. E os de dentro que já estão em situações contrárias, se arrependa do seu pecado e se converta. Louvado seja o Senhor. 1 Pedro capítulo 4 fala: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, ou seja, na crucificação pelos nossos pecados, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, ou seja, ele padeceu na carne, ele recebeu todos os nossos pecados, todos os pecados dos que são hoje convertidos e dos que ainda hão de se converter e os que não eram convertidos da época. Então ele recebeu todos os pecados na crucificação e já cessou disso daí, Ele subiu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Então, arrependei-vos dos seus pecados enquanto há tempo, para receber Jesus Cristo como seu Salvador e praticar e servir a Ele, o Cristo verdadeiro que ressuscitou. Assim diz o Senhor para você. Versículo 2: Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, O Espírito de Deus, usando o apóstolo Pedro para dizer isso para a igreja, Para que não, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O que é essas concupiscências dos homens? Qual é o tempo que nos resta na carne? Nós estamos na carne, mas estamos em corpo, alma e espírito. E este corpo de carne nós vamos deixar ele. Mas para onde nós iremos, se assim não obedecer a palavra de Deus? Para o céu é que não é, para a vida eterna é que não é. Então você que não se converteu ainda, se converta do seu pecado e confesse Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Saia da vida, da vida pecaminosa, na vida na qual você está levando. Ah, mas eu não devo nada para ninguém, eu não faço nada com ninguém. Não faz nada para ninguém, mas não se esqueça que quem te gerou foi o Cristo. Quem te gerou foi a rocha poderosa, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e te criou como imagem e semelhança dele. Mas por conta do pecado, vocês não são mais imagem e semelhança de Deus, estão deturpados por causa do pecado. Então por isso que ele enviou o Cristo, para que vocês viessem crer nele e praticar e obedecer e ser salvo. E a imagem deturpada, cheia de pecado, vir se apartar, vir ser limpa totalmente de vocês, e vocês herdar a vida eterna em Cristo Jesus, receber o Cristo, praticar, servir ele e andar em santidade. É o que fala aqui, versículo 3, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, falando para a igreja, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, ou seja, mentiras, confusões, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Bebedices e abomináveis idolatrias. Então a idolatria não é só aquele ou aquela que se curva diante de uma imagem de escultura, e volta diante daquela imagem, seja ela qual for, fêmea ou macha, que não tem alma, não tem espírito, e volta em nome de Cristo ou até em nome de Deus, intercessão disso e daquilo, Isso também é idolatria, isso também é o pecado da condenação. Para esses que permanecem nessas coisas, se morrer praticando essas coisas, não herdarão a vida eterna. Mas a idolatria também consiste em não servir a Deus, em não andar na presença de Deus, em bebedices, em glutonarias, em mentiras, em falsas crenças. Isso também é idolatria, Não servir a Deus, não andar nos caminhos do verdadeiro Deus, ser um religioso, isso é idolatria, porque o religioso, ele está cego, ele não enxergou ainda o verdadeiro evangelho. Ele tem um evangelho, mas ele está cego pelo demônio desse século, pelo espírito das trevas desse século, transfigurado de Deus, que é quem? É o diabo, Satanás, que habita na vida desses aí, dos religiosos, Versículo 4 fala assim: E acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós, Os quais hão, versículo 5, de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Os quais hão de dar conta, Os quais hão de dar conta, Está escrito: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Ao
qual está preparado para julgar os vivos e os mortos. Os quais hão de dar conta, ao qual está preparado. Qual é esse que está preparado para julgar os vivos e os mortos? Jesus Cristo. É Jesus Cristo que vai julgar os vivos e os mortos. Portanto, se você permanecer nessas coisas, no pecado, na idolatria, na feitiçaria, na macumbaria, nas falsas crenças, nas falsas religiões, com esses falsos profetas, né, que se dizem santos e não são santos, pois estão cegos pelo demônio desse século, usando a Bíblia, né, não herdarão o reino de Deus. O evangelho consiste, o verdadeiro cristão consiste em se converter dos seus pecados, apartar essas coisas que foi dita aqui, a bebedice, a glutonaria, as falsas crenças, né, a servir, né, a prestar culto às imagens de esculturas de deuses e deusas estranhas, seja eles quais for, pessoas que hoje foram canonizados como santos que não foram santos, que não obedeceram a Deus da forma que Deus queria, obedeceram a Deus da forma que Deus queria, não obedeceram, porque não praticaram verdadeiramente, não se converteram dos seus pecados, ensinaram um evangelho totalmente errado, as escrituras totalmente adulteradas, adulteraram as escrituras, não serviram um Deus verdadeiramente, serviram o verdadeiro Deus, o verdadeiro cristão, ele é santo, separado de Deus, né, separado do mundo, separado das bebedices, das glutonarias, das feitiçarias, das macumbarias, das falsas crenças, né, servir o verdadeiro Deus, para ir para a vida eterna, ser batizado, se arrepender dos seus pecados, a verdadeira conversão genuína, que nem está dizendo aqui o apóstolo Pedro, não é? Então isso é o verdadeiro evangelho, esse é o verdadeiro evangelho, a verdadeira fé, tá bom? E vocês que estão indo, que estão dentro da igreja, estão desviando, se agregando ao mundo, apartai-vos dessas coisas, se converteis enquanto é tempo, convertei-vos dos vossos pecados enquanto é tempo, para servir o Cristo em retidão, em santidade, para ir para a vida eterna. Amém? Essa é a palavra de Deus, o evangelho pregado como ele é para vocês. Crê no Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador da sua vida, e será salvo você e sua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. E crer no Senhor Jesus Cristo é se arrepender dos seus pecados, ser separado e santificado para ir para a vida eterna em Cristo Jesus. Viver uma vida de comunhão, de oração e de santidade e de adoração, entoar cânticos e louvores a Ele e se apartar do mundo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.